ao vivo, minha gente. Mas eu não vejo aqui a possibilidade de pessoas entrarem ao vivo. Um bate-papo aqui do meu escritório em Curitiba pela manhã. Quero comentar com vocês o que vem acontecendo no Brasil hoje. Começar fazendo uma análise daquela encrenca lá de Ceará, de Sobral, em que o Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes, levou um tiro. Eu diria que foi uma ação temerária, né? Temerária é uma ação corajosa, mas irresponsável, de certa forma. Temerária. Ele ousou, provavelmente ele não ia jogar o trator em cima das mulheres e das crianças familiares dos policiais, mas ele queria derrubar a cerca simbolicamente. Ele levou 2 tiros, parece que dispararam 5 ou 8 tiros. Terrível. Eu não vou aqui elogiar nem criticar a ação do Cid Gomes. Como disse a vocês, ela não foi corajosa, ela foi temerária. Ela ultrapassou os limites da inevitável tragédia que poderia ter acontecido. Mas o que eu acho terrível é o tal comandante da Força Nacional que foi enviado ao Ceará anunciar que os militares foram verdadeiros gigantes. Esse coronel comandante da Força Nacional é um anão intelectual, um anão de sensibilidade social e política. Como é que militares armados, amotinados, podem ser promovidos a heróis, a gigantes na resistência? Olha, a luta salarial é legítima, mas a Constituição diz que não pode haver greves e manifestações de funcionários públicos armados, no caso dos policiais militares. Se vocês não concordam com isso, proponham uma mudança nesse regime, ou talvez até o fim da polícia militar tal como ela se organiza no Brasil hoje. A minha opinião não é essa. Eu, como governador do Paraná, defendi a existência da polícia militar e das 2 polícias com ações precípuas de cada uma, ações diferenciadas. Mas o comandante da Força Nacional vai lá elogiar os amotinados. Isso é um fim do mundo. Se o Ciro foi temerário, eu acho que foi, ultrapassou os limites da coragem, colocou em risco uma situação, a sua própria vida e a vida dos outros. A atitude desse comandante da Força Nacional não é temerária, era idiota e irresponsável. Tinha que ser posto na rua imediatamente, mas não vai ser. Porque como eles já se manifestaram mais ou menos na mesma linha, Bolsonaro, Sérgio Moro e tudo mais, rigorosos e absolutamente irresponsáveis. Isso nos deixa preocupados com o futuro da ordem democrática, da ordem política do Brasil. Mas vamos lá, minha gente. Eu quero conversar com vocês aqui. A Cristiane Murakami, Duplo Expresso, já tinha avisado sobre o que, Cristiane? Eu não entendi a sua manifestação. Você tem o meu respeito, Requião. Elúzia Lula da Silva, bom dia de Sorocaba, São Paulo, bom dia Eliane. Edione Duarte, bom dia Requião, bom dia Dione. Eu queria bater um papo com vocês, sair um pouco dessa história de colocar o meu telefone aqui na frente com o Facebook e conversar unilateralmente com vocês. Queria estabelecer um diálogo. Gostaria que vocês colocassem as questões que interessam a todos nós hoje. A história da Lava Jato, alguém fez aí uma referência aos livros com a lista dos que usaram a CC5 daquela questão do banestado que nós, no nosso governo aqui no Paraná, denunciamos. Eu tinha 3 livros que, quando senador, eu recebi do Celso 3. E hoje eu verifiquei que, buscando
no meu escritório eu não encontrei os 3 livros. Eles desapareceram do meu escritório. E ao mesmo tempo apareceram lá nas mãos do Rômulo Maia, na Suíça, em e-mail magnético. Não deve ser o meu, porque eu não tinha e-mail magnético, eu tinha um material impresso que recebi à época que eu era senador e estava envolvido nisso, do promotor Celso Três. E eles têm o nome de todo mundo que mandou dinheiro para fora. Agora, algumas dessas pessoas mandaram o dinheiro para fora legalmente. Eu lembro, por exemplo, de um ex-governador do Paraná que tinha uma mulher num tratamento duríssimo e caríssimo de câncer nos Estados Unidos. Ele mandou algum dinheiro para atender essas necessidades. E como eu não conheço e não conhecia à época este jogo do tráfico de moeda, de câmbio, de doleiro, eu fiquei constrangido a mexer com aquilo. Eu não identificava as pessoas. Mas eu, na tribuna do Senado, por várias vezes, está aqui o Benê do meu lado, que trabalhava comigo no Senado da República, coloquei da tribuna do Senado essas relações à disposição da imprensa investigativa brasileira. Nunca apareceu uma figura interessada de ver quem tinha mandado dinheiro para o exterior. E os livros estavam lá em cima da minha mesa. A Fatorelli está examinando agora. Naquela época eu trabalhei paralelamente com a Fatorelli e à época também esses livros não chamaram a atenção dela. Então isso tem que ser feito com algum cuidado. Mas um exame bem feito é importante e essa iniciativa do Rômulo é fundamental nesse momento. Pegar pela raiz vem de radite, né? Pela raiz, pelo início desse processo todo de corrupção no Brasil. Mas naquela época os envolvidos não eram políticos nacionalistas, progressistas ou com algumas posições, pelo menos a favor dos interesses do povo, além da corrupção que era endêmica no Brasil e continua endêmica hoje. Mas eram empresários riquíssimos. Daí não houve um órgão de imprensa que se entusiasmasse em levar para frente uma investigação mais séria. Quero ver o resultado desse trabalho do Rômulo Maia com os livros que chegaram à mão dele. Acho que não são os meus, que os meus não eram e-mail magnético. Mas eu procurei no meu escritório em Curitiba, hoje não encontrei os meus livros. Mas aqui está uma grande confusão da transferência do meu acervo bibliográfico de Brasília para cá, quando deixei de ser senador, ainda pode estar em algum canto aí. Mas a primeira impressão que eu tenho é que desapareceram do meu escritório também. Agora, não lamento isso, eu coloquei esses livros à disposição do jornalismo investigativo do Brasil durante os 8 anos que estive no Senado e ninguém se interessou por isso. Então, o Rômulo propõe a investigação, diz que distribuiu para grupos nacionais e internacionais para fazer o exame disso, e eu vou, com curiosidade, esperar o resultado desse processo. A outra questão que me surge é a possibilidade levantada também por esse Rômulo Maia, pelo Rômulo Maia, do Lula pedir a íntegra dos documentos da Odebrecht que estão na Suíça. Segundo o Rômulo, ele estaria com facilidade provando que os documentos que foram distribuídos no Brasil e em outros países da América Latina foram adulterados, falsificados. Isso desmoralizaria de forma completa essa história de Lava Jato, que foi em cima de uma corrupção endêmica e evidente, mas dirigiu o processo contra a soberania de países latino-americanos e contra políticos progressistas. Eu, ainda esta semana, vi aí pela internet, alguém podia me ajudar uma informação mais clara, que os crimes atribuídos ao José Serra prescreveram por falta de ação do Ministério Público. Bom, daí vocês veem que o que eles queriam mesmo é entregar o Brasil. Acabar com a soberania, entregar o petróleo, acabar com os direitos trabalhistas, nos transformar numa potência de segunda ordem, escravizada de forma absoluta aos interesses financeiros de países mais ricos, notadamente dos Estados Unidos. E isso começou, vocês lembram bem, quando puseram escuta na presidente da República do Brasil. A Dilma foi grampeada. Bem, minha gente, mas vamos lá. Pelo amor de Deus, mulher... É uma Vilma, não sei o que ela disse.
João Carlos Pinheiro está assistindo. João, algum tema para debater? Ricardo Makoski, nosso eterno. O Brasil precisa de coragem para superar a dura realidade. Maria Marta, como faz falta o senador Roberto Requião no Senado. O Senado tá fraquinho. E a representação do nosso Paraná, pelo amor de Deus, né? O Álvaro Dias agora virou o moralista da República. Ele vota pela entrega do petróleo, ele vota pela isenção de impostos para as multinacionais que ficam com pré-sal, ele vota pela isenção de licitação pública na venda de petróleo de alguns poços, e depois ele diz que a batalha dele agora é eliminar a pensão de ex-governador, uma verba de representação que o Lula recebe por ter sido, não ex-governador, presidente da República. Minha gente, nós estamos no Paraná sem representação. O Arnes não faz absolutamente nada. E olho visto é bobagem em cima de bobagem. Agora, ele é favorável à privatização do petróleo, fim dos direitos trabalhistas, mas ele tinha como batalha principal eliminar pequenos municípios da estrutura brasileira. Minha gente, é claro que esses pequenos municípios, em determinado momento, foram criados para satisfazer a fisiologia barata de políticos menores. Aqui no Paraná, o grande promotor disso foi o Pessutti, uma bobajada. Queria montar um comitê e inventava um município. Muitos deles realmente não tinham condição econômica de se sustentar. Mas no momento em que o Brasil está sendo entregue, que os direitos do povo estão sendo aviltados, no momento em que o governo federal estimula um levante de policiais armados para ferir um governo do Ceará que é de oposição a ele, o Olho Visto não tem mais nada que fazer. Ele compra um avião particular por milhões de dólares, depois diz que deviam cortar a verba de locomoção dos senhores parlamentares, que não tem cabimento eles receberem passagem de avião gratuita e terem direito à residência. Esse é o bilionário falando, não é um senador. Você é a menor noção do que está fazendo lá. Então o Paraná está terrivelmente representado. E eu lamento muito não ter me elegido nessa vez. Eu tinha certeza que estava eleito. As pesquisas de opinião me diziam isso na véspera do processo eleitoral. Mas eu não vou dizer que houve uma fraude eletrônica nesse processo. Eu acho que houve um ataque brutal pelas fake news, aquela história de que todos os políticos eram iguais. O Requião tinha que ser igual ao Beto Richa, ele foi governador também. Esqueceram que no governo do Requião não havia corrupção. E qualquer sinal de corrupção era combatido com uma dureza extrema por um governo extremamente sério e vinculado aos interesses da população. Mas fui vítima de uma onda que contaminou o processo eleitoral do Brasil através de fake news, manipulação de informações, a própria Rede Globo batendo, essa canalha toda que queria o fim da soberania do Brasil e tirar a consistência do Brasil como potência de primeira categoria, subordinando os nossos interesses a um Banco Central independente. Eu visto, é uma boa para você também, né? Banco Central independente agora. Até os banqueiros já tomam conta de tudo. O Olho Visto era o fundador de uma universidade fabulosa aqui em Curitiba, Positivo. Mérito para ele. Mas vendeu essa universidade agora. Agora ele não faz mais nada. É um ocioso no Congresso Federal a dizer bobagem em cima de bobagem. Mas como professor e organizador do Positivo, méritos para ele. Uma belíssima universidade. Ele não tinha nada que fazer no Senado da República a dizer bobagem e defender disparates a cada dia. Se ficasse por aqui, eu tenho certeza que o Positivo iria bem. Requião, aquele navio afundado, será venezuelano? Sei lá, não tem nada de Venezuela nisso. Grande senador, abraço. Vitor Tadeu Pimentel, Roberto tem que ensinar seu filho a ser um político para o povo igual ao senhor. Meu filho segue o mesmo caminho, e o meu caminho é o caminho do meu pai, do meu avô, do meu bisavô. É uma orientação genética de fazer da política um instrumento de defesa dos que não têm defesa alguma e que são escravizados pelo capital, pelo mamon bíblico, né?
vou insistir mais uma vez na definição, mamon da Bíblia não é nem outro Deus nem o diabo. Mamon em hebraico significa dinheiro, os detentores do dinheiro. Não se pode servir a Deus e a mamon, não se pode servir ao dinheiro e ao povo brasileiro. E esse governo, que o Mourão disse que é uma democracia liberal. Mourão, pelo amor de Deus, rapaz, o que você fez no exército esse tempo todo? Quem é que transformou a tua cabeça nessa barbaridade que a gente percebe cada vez que você faz um pronunciamento público? Realmente o Roberto Requião, assim como o Lindbergh Faria, estão fazendo muita falta no Senado. Nós tínhamos um time bom lá. Era eu, o Lindbergh, a Lídice da Mata, a Vanessa e alguns outros companheiros, inclusive do PT e de outros partidos. Era um grupo extrapartidário lutando pelo Brasil. Só ficou lá o Paim, que funcionava mais ou menos na mesma linha que a gente. Requião, em quem confiar? Tá difícil, no Congresso Nacional tá difícil. Jocelina de Oliveira Zani, sou paulista e te admiro muito. Obrigado, Jocelina. Proponha um assunto para discutir. Jacarezinho presente, Ana Paula Guimarães. Olá, Ana Paula. Tudo bem? Estou tentando fazer uma live diferente, sem fazer aquela pregação estilo pastor pentecostal. Não, abrindo o assunto para vocês discutirem comigo. Governar hoje, se o Paraná é o que é, foi graças às excelentes gestões do governador Requião. Parabéns, Requião. Eu me esforcei para dar um jeito no Paraná. Eu reduzi o imposto das pequenas empresas, eu viabilizei as reivindicações dos movimentos populares. Foi um governo sério e com bons resultados, né? Tanto que eu me elegi senador por 2 vezes, mas desta vez as fake news, a mentira, tomaram conta do país. E o que tem a fazer para evitar isso em 2022? O que tem a fazer é mais ou menos isso que nós estamos fazendo agora. Batendo um papo aqui, tentando esclarecer as questões que vocês colocam, sob o meu ponto de vista. Hoje não temos representação no Senado. Requião sai a prefeito de Curitiba. Olha, se houvesse um movimento para devolver a prefeitura a uma administração sensível aos mais pobres, preocupadas com o trabalho, com a saúde, com a educação, eu sairia. Mas eu não vejo isso. Eu vejo o Greca com algum resultado positivo no embelezamento da cidade, não no dia da manutenção, fazendo recapagem nas principais vias, nas vias mais movimentadas. A prefeitura está trabalhando e tal. E ele tem alguma experiência na administração municipal. Ele foi prefeito, trabalhou comigo no governo do estado, mas não vejo nenhuma sensibilidade social. Mas eu vejo candidatos que não sabem o que é uma administração de cidade. A cidade é uma máquina para se viver. O Henri Lefebvre, um livro famoso que eu li há muito tempo antes de tentar ser candidato a prefeito em Curitiba, dizia: a cidade tem que vestir o homem como a concha veste o molusco de um caracol. Ela tem que lhe dar comodidade e segurança. É isso que está faltando para o pessoal entender. A cidade como uma máquina completa de se viver, de se trabalhar, de viabilizar renda, da sustentação da família, de ter uma saúde pública de qualidade, a garantia do ensino de boa qualidade para os nossos filhos. Isso que não está na cabeça dessa gente, o Greca, a ele lhe falta isso em profundidade, e os que pretendem se opor a ele, pela madrugada, é um candidato mais ridículo que o outro do ponto de vista da necessidade da administração pública para a nossa Curitiba. Então, minha gente, é o que eu disse. Outro dia o Murilo, da Paraná Pesquisa, disse que tinha feito uma pesquisa e que eu teria grande possibilidade de me eleger prefeito se fosse candidato. Me entusiasmou para isso. Mas eu quero saber se existe esse movimento. Eu vou me expor para levar pau da Globo de novo, de graça. Por quê? Porque eu tenho uma visão popular e nacionalista, porque eu não me subordino ao capital, agredido outra vez, insistentemente. Se acontecer um movimento que exija qualidade e experiência no administrador público, eu até podia entrar nessa parada. Mas sem isso, não.
Agora, sinto falta como curitibano de ver um prefeito com propostas reais para a administração da cidade, do ponto de vista do nosso povo, da nossa gente e principalmente da tranquilidade, da segurança de uma cidade que tem que vestir o homem como a concha veste o molusco de um caracol. Então, minha gente, é a minha posição em relação a essa eleição municipal. Tem que votar o Jaime Lerner, governador, e você, bis. O Jaime Lerner. Vamos parar de conversar, não vou falar sobre o Jaime. O que precisamos fazer é parar esta corja na presidência do Brasil, só excesso de atitudes fascistas. Pois é, absolutamente despreparados, sem nenhuma contenção, sem nenhuma limitação, a dizer e a fazer bobagem, a distrair a população, enquanto, do outro lado, o Guedes vai entregando o Brasil, liquidando as conquistas populares, que foram conseguidas com suor e sangue ao longo da vida, não só do Brasil, como Estado soberano, mas do mundo inteiro. Vão liquidando tudo isso em nome do liberalismo econômico absolutamente anticristão, antissolidário, que nega a possibilidade da sociedade humana viver com solidariedade e amor entre os homens. É uma loucura o que está acontecendo no Brasil. E o nosso exército, né, que eu esperava fosse defensor do petróleo, da soberania, emprestando generais, alguns da ativa, outros, para chancelar, garantir, avalizar esta boçalidade toda. Agora, eu vejo com clareza, minha gente, a imprensa batendo no Bolsonaro, que não gosta da forma como ele se senta à mesa, como se veste, as grosserias, os impropérios e as asneiras que diz a cada momento. Mas eles querem transformar esta visão numa frente ampla, mas tão ampla que incorpore todos os liberais, ditos liberais democráticos, que não são democratas coisa alguma. Eles tiram o Bolsonaro, mas mantêm o petróleo na mão dos estrangeiros, das grandes companhias estatais ou das sete irmãs, mantêm toda a retirada de direitos dos trabalhadores, mantêm toda essa desnacionalização do país que o Bolsonaro com o Guedes promoveram. Tira o Bolsonaro e deixa o Guedes. Olha, me perdoem, companheiros mais próximos da comparação que eu vou fazer. É a mesma coisa quando nós elegemos o Lula e o Lula manteve a privatização da Vale do Rio Doce. Não é? Saíram os Fernando Henrique e pusemos o Lula no governo, mas não houve aquela mudança que era absolutamente necessária para que o Brasil se afirmasse como potência soberana. Fala aí, Requião, da estrada do acesso. Saiu rápido aqui, eu não vi. Requião falta o sinal, tem que Bolsonaro é um ser ignóbil, tosco, mentiroso. Pois é, mas não, e por isso querem tirá-lo do governo, mas manter o absurdo que é a política liberal que massacra a população, que transforma o trabalhador um objeto, uma máquina no sistema de produção sem nenhum direito. Na minha opinião, você teria que ter sido candidato à presidência e não o Haddad. O Haddad era do PT, eu era do PMDB e o meu partido se dissolveu. Aliás, minha gente, quero falar agora com PMDBistas que provavelmente estejam me escutando agora. Benedito, você participou disso também. Um documento que meu filho teve a iniciativa de redigir, propondo uma convenção nacional do PMDB para saber se o nosso partido não existe mais realmente. Eu me sinto isolado nele. Não tem mais um nacionalista, não tem mais um democrata de verdade, não tem mais um desenvolvimentista que pense no crescimento das nossas empresas, no emprego da nossa gente, nos direitos dos nossos trabalhadores, na posição geopolítica privilegiada que o Brasil teve nos últimos anos. No governo do Lula, teve uma posição privilegiada. O governo do Lula foi positivo do ponto de vista da política externa, inegavelmente. O Celso Amorim lá na chancelaria. Será que o nosso PMDB agora é uma espécie de apêndice desse partido novo do Bolsonaro? Como é o nome desse partido, Benê?
Aliança pelo Brasil. Aliança pelo Brasil. O entreguismo, a falta de compostura, o comportamento tosco, desaforado, a aversão à participação das mulheres na política. E o entreguismo serviu absoluto em relação aos Estados Unidos, essa admiração absurda pelo tosco presidente americano Donald Trump. Meu filho está lançando um manifesto ao PMDB, procurando adesão dos velhos quadros do velho MDB de guerra, o Partido da Democracia, o Partido da Constituição Cidadã, o Partido do Desenvolvimento Econômico, o partido que produziu um documento chamado Mudança e Esperança, desenvolvimentista, nacionalista e democrático, ou se nós, na verdade, somos um apêndice dessa aliança pelo Brasil do Bolsonaro, desse entreguismo corrompido, sem vergonha, que estão tentando impor ao Brasil, dessa política do Guedes. Então, o PMDB faça logo uma aliança com o Bolsonaro, funda a aliança do Bolsonaro com o PMDB, para que nós então possamos procurar um caminho. Eu estou absolutamente isolado no PMDB, estou isolado no Paraná, estou isolado no Brasil, mas a base do PMDB deve ser outra coisa, fora desse oportunismo safado da militância parlamentar, sem compromisso ideológico com o Brasil, sem amor, sem solidariedade ao nosso povo, só negócio. Agora eu vi há pouco o Benê me lendo aí um WhatsApp dizendo que o PMDB é contra os 30 bilhões para a gestão do Congresso Nacional. Minha gente, o PMDB foi a favor da entrega da Petrobras, foi a favor do fim de todas as garantias trabalhistas, foi a favor do fim da aposentadoria, é contra o povo brasileiro, é a favor da superação do projeto de Brasil soberano, mas é isso ou são só os parlamentares? Eu quero acreditar que eu não estou sozinho, eu quero acreditar que eu sou maioria nesse partido, fora dessa estrutura parlamentar que, como mostrou a Lava Jato, a exaustão, se corrompeu absolutamente sem compromisso com nada. Qual é a diferença do PMDB do Paraná, que não toma uma atitude, do Oriovisto, do Arnes ou do Álvaro Dias? Não há diferença alguma. Não tomam uma posição. Aqui no Paraná, por exemplo, a nossa Sanepar, que era a melhor companhia de água do Brasil, foi vendida. Mais de 80% das ações foram colocadas no mercado. O povo não sabe disso. Não sai uma notícia, um raio, uma Gazeta do Povo aí da Opus Dei. Esses meios de comunicação comprometidos com a falsidade, com o entreguismo, com esse sentimento antipátria e antipovo que toma conta da cúpula da política brasileira. Agora, dia 15, o Bolsonaro colocou aí um vídeo no ar convocando uma grande mobilização contra o Congresso Nacional que não o deixa governar. E o general Augusto Heleno Ribeiro Pereira, também diz que é um absurdo isso. O Maia e o Bolsonaro são a mesma coisa. Maia, Bolsonaro, Meirelles, que foi ministro da Economia no período anterior, também é a mesma coisa. O Maia quer vender o Brasil, mas ele precisa que os congressistas fiquem com uma parte do dinheiro paralelo das comissões, através das emendas, e ou por fora também, que ninguém acredita que tenha acabado no país, porque isto o mantém na presidência da Câmara Federal. Então ele quer vender o país, mas quer comissão para os deputados. O Heleno é diferente, ele quer vender o país, mas sem pagar comissão para os deputados. Os dois são contra o Brasil nesse momento. E o PMDB é o que nisso? Então, o que eu estou tentando dizer aos PMDBistas que porventura estejam me escutando, é que nós estamos tomando a iniciativa de começar um abaixo-assinado, um movimento pedindo uma convenção nacional para que o partido se defina democraticamente. Porque se esse partido for o partido do Bolsonaro, do Guedes, do Meirelles, do Mourão, não é o meu. Então eu tenho que ir embora e militar em outra freguesia, né? Uma freguesia mais próxima do povo brasileiro do que essa canalice que tem sido esse tipo de economia que eu descrevo citando essas pessoas. Em que
Solidarismo com você quando comenta dos senadores paranaenses. Sheila Marise, Gabriel Oliveira, é você e o nosso lado. Antônio dos Santos, o Paraná tinha governador quando o Requião era governador, sem dúvida, e o governador que exercia o poder a favor dos paranaenses. Pequena empresa não pagava imposto, os mais pobres tinham uma tarifa social baixinha para água e para energia elétrica, a agricultura tinha incentivos como fundo de aval para os pequenos agricultores, nós tínhamos a irrigação noturna com um preço baixíssimo para aumentar a nossa produção, porque acima de qualquer fertilizante o que a agricultura precisa é de água. O resto é conversa mole. Ocasionalmente é necessário aqui e ali, não essa loucura de jogar agrotóxico em tudo que se produz no país hoje, dessa ministra do Bolsonaro, do Guedes, dessa gente toda, envenenando a nossa população. O Paraná tinha governador quando o Requião era governador. Obrigado. Vilma Pasqualina, o Maia é genro do Angorá, é genro do Moreira Franco. Rudá Moraes Gandim está assistindo. Olá, Rudá. Tudo bem? Pareça um dia aqui para bater um papo, tomar um café comigo. Zildo Power de Araújo, daqui de Minas Gerais, somos seu fã. E o PMDB de Minas, não existe mais também? O PMDB do Rio Grande do Sul, onde é que está? É o PMDB da direita? É o PMDB desinformado, burro, que não entende o que está acontecendo no mundo? Prestem atenção às posições do Papa Francisco sobre a economia, repudiando o domínio absoluto do capital financeiro. O capital, minha gente, é bom quando é investido, produz bens, melhora o nível tecnológico, dá empregos e salários. O capital é um instrumento na mão da sociedade humana. Ele não pode comandar o mundo como está comandando hoje. Meia dúzia de pessoas recebendo mais dinheiro e tendo mais lucros que o conjunto da população, da humanidade, da população do Brasil. Os outros são o quê? São objetos da produção. E quando não servir para a produção, tem que ser eliminados. Arranja aí uma pandemia qualquer, coronavírus. Coronavírus é interessante, né? Fica aqui uma informação de utilidade pública. Quando você perceber que está tendo dificuldade no sono, quando você se irritar com pequenas coisas na sua casa, quando você sentir dores no corpo todo, você não está com coronavírus, você está ficando coroa. Eu aprendi isso na internet, tentando ser mais alegre nesse papo duro que estamos batendo aqui. Volta, melhor governador que o Paraná já teve, Ademir Vanzo. Eu estive pensando outro dia na questão de Curitiba e na questão que a gente está vivendo hoje. Seria muito interessante se os partidos de oposição pusessem a mão na consciência e lançassem, por exemplo, na região de Curitiba e na região metropolitana de Curitiba, candidatos únicos a prefeito, apoiados por todos os partidos. Vereadores não, cada partido terá que ter sua chapa, que a nova legislação determinou, e eu acho interessante também. Mas lançaram um candidato progressista do conjunto da verdadeira oposição, solidária aos homens, respeito à população, modernidade nisso e preocupada com o emprego, com a saúde, com a educação, com um programão que atingisse a região metropolitana como um todo, a multipolarização das cidades, porque não terá solução Curitiba quando a população da região metropolitana não tiver emprego, não tiver educação de qualidade, não tiver saúde de qualidade, passa Curitiba a polarizar tudo isso e inviabiliza a cidade. Nós precisávamos ter uma visão solidária da região metropolitana. Seria a multipolarização das cidades. Quando eu fui prefeito, eu propus a linha aldeia. O cidadão que pegasse um ônibus para ir no início do articulado, funcionava nas canaletas, mas resolvesse os seus problemas na região do início do articulado, não pagava a volta.
se ele não viesse ao centro. E ao mesmo tempo a Prefeitura de Curitiba estimulava a criação de equipamentos, cinemas, bibliotecas, farmácias, escolas de qualidade, saúde de qualidade, nessas regiões polarizadas. Essa multipolarização é muito mais importante do que essa conversa mole de metrô e tal, quando a periferia não tem condição de vida decente, de sobrevivência, de emprego, de saúde e de educação para a população. É uma ideia que eu coloco de uma forma rápida aqui nesse debate nosso. Celso Donivete, que ele diz de 200 estão emprestados, não sei o que ele diz com isso. Eu também, esta meninada tem que conhecer o que foi o governo Requião. Faço campanha de graça, pois participei muito na gestão do Requião. Ademir Vanzo. Obrigado, Ademir. Nós nos esforçamos, nós demos o melhor que nós tínhamos. Perfeito não foi, mas foi melhor do que a gente tem visto por aí, né? E havia um movimento sério de servir a cidade, de melhorar a condição de vida da população. Isso funcionou, né? A isenção praticamente de impostos para a pequena empresa fez com que municípios crescessem, que emprego fosse gerado no interior todo. Nós podíamos fazer hoje melhor, porque nós passamos pelo Senado, pela Eurolat, o Parlamento Europeu Latino-Americano, conhecendo políticas progressistas de vários países, porque a política precisa ter gente dedicada, experimentada e com experiência é fundamental. Experimentada, mas capaz de reproduzir as boas experiências em favor da população. Existem dois PMDB, antes do golpe e depois... Não, mesmo antes do golpe, o PMDB estava votando barbaridades, estava atingido pela corrupção. Eu acho que o PMDB que existe, o único, o verdadeiro, é o PMDB da base. O PMDB que não rouba, não deixa roubar e põe na cadeia quem rouba. O PMDB que está vinculado ao interesse nacional. Mas essa estrutura parlamentar está falhando completamente. Troca a sua opinião por uma emenda. Vende o petróleo por nada, vota a favor da supressão de impostos para as multinacionais que ganharam praticamente presente o pré-sal. Minha gente, eu não sei se esse PMDB existe, mas essa iniciativa que o Requião Filho tomou agora de lançar um manifesto, ele vai acontecer isso agora, depois do carnaval. Se ela não funcionar, então o que não existe mais é o PMDB, nós temos que procurar um outro caminho. Na última pesquisa que eu vi, antes do processo eleitoral, o Trump tinha 1%, o Temer tinha 1%. Depois ele foi preso outra vez. Então eu acho que agora o PMDB do Temer está devendo 1%, não tem 1% ainda. Então nós temos que saber se esse partido, que é articulado no país inteiro, que tinha gente com vontade de mudar, com solidariedade, com pressão social, existe ainda ou não existe. Senão o que não tem é lugar para nós. Esse partido que vá compor com o Bolsonaro, com o general Heleno, com aquele maluco lá, me entrou aqui uma ligação telefônica e eu saí do ar. Mas estamos aqui de novo. Acho que o senador Roberto Requião tem que assumir a condução desse processo de defesa. Eu sou presidente da Frente pela Soberania Nacional. Ela está meio parada, o Brasil parou no fim do ano, no carnaval, vamos ver se a gente retoma esse processo agora. Bom dia, Requião, precisamos que nos auxilie nas leis estaduais para a enfermagem. Precisamos de saúde pública que vale a pena. Não é só uma categoria ou outra categoria que tem direito de se defender, procurar. Precisa uma mudança total na visão da gestão pública. Marcelo Perucci, não deixe Curitiba na mão, Requião candidato a prefeito. Estamos juntos, Requião. Adriano Melcopo de Castro, mas estaremos tentando entrar em contato com a frente. Melhor governador para a agricultura familiar do Paraná. Eu não sei se fui o melhor, eu fui a solidário, trabalhei junto com a pequena agricultura. Programa de adubo estimulado a preço baixo, irrigação noturna, fundo de aval, garantindo financiamento para pequenos produtores. O Estado avalizava tudo, dizendo, você vai quebrar o Estado. Não houve inadimplência. Os mais pobres, ao contrário dos muito ricos, têm
a sua posição no mercado, a sua honra, as características com que se apresenta diante da economia e das outras pessoas como fundamentais. Eles não deixam de pagar dívida. Ao contrário do que anunciavam, o fundo de aval não sofreu prejuízo algum. Os agricultores que tomaram dinheiro a juro baixinho pagaram sem nenhuma tentativa de golpe de rejeição, como fazem os milionários com seus advogados e escritórios especializados em lesar o interesse público. Minha gente, é confiar no povo. O povo consegue mudar esse país. Agora, como? Qual é o partido? Eu tenho visto, por exemplo, eu gostaria que se formulasse definitivamente uma proposta. Então, se vão para a eleição, o caminho é a democracia? Para mim é. Então, nós temos que ter uma proposta. Eu vejo o Lula lá na Europa dizendo, não, nós não podemos falar em derrubar um governo só porque nós não gostamos dele. Nós não podemos falar em legalizar, em avalizar um governo que ganhou a eleição com fake news, que compra o parlamento, entrega o petróleo e acaba com a soberania. Respeitar isso não. Temos que respeitar a democracia. Respeitar os interesses permanentes da nação previstos na Constituição. Estão acabando com o Brasil. Estão nos transformando num Estado associado de subemprego, de desvalorização das pessoas, de desvalorização absoluta do trabalho. Minha gente, o pessoal diz, não, o Requião está fazendo uma falta enorme. João Henrique Arcoverde está assistindo. Obrigado, João. Queria saber a sua opinião sobre esse nosso bate-papo. Oi, Requião. Estamos juntos. João Bosco Bezerra de Amorim. Estamos juntos. Mas aonde? Para quê? Qual é a proposta que nós estamos colocando? Olha, vão aí no meu Face e na minha página, Roberto Requião, vocês vão ver tudo que eu disse esses anos no Senado da República, as propostas que coloquei. A proposta básica é do documento Esperança e Mudança do verdadeiro e velho MDB de guerra, não desses entreguistas desqualificados que estão assumindo o partido hoje em todo o Brasil, não tomam uma posição. E eu generalizo. Se não gosto da generalização, se manifeste. Digo, não, Requião, não generalize, eu tomo uma posição diferente. Mas eu não vejo isso no Congresso Nacional, não vejo isso no Senado Federal. Eu vejo o PMDB curvado aos interesses que não são os interesses dos brasileiros. Minha gente, eu acho que para uma terça-feira de manhã nós já conversamos demais. Obrigado pela presença no nosso bate-papo, Marcelo Araújo, João Sig, André Luiz, Paula Martins. Minha gente, obrigado. Eu encerro por aqui. Alguma coisa, Benedito, que nós podíamos tentar levantar aqui? Perfeito. Acho que é isso, né? Sem aquela coisa de tentar fazer uma palestra articulada, aristotelicamente articulada, com começo, meio e fim. É um bate-papo. Nós aqui, cara a cara, conversando sobre o nosso país, a nossa cidade, a nossa economia que está sendo liquidada. Eu me preocupo muito por esse processo todo. Eu quero encerrar colocando uma posição para os meus amigos do PT. Eu soube outro dia que durante o processo eleitoral, o Fernando Haddad, excelente ministro da Educação, homem sério, completamente livre de qualquer acusação de corrupção e de participação em coisas erradas na política brasileira, foi ao Tribunal Eleitoral e mudou o programa partidário do PT, assumindo a tese do Banco Central Independente. Minha gente, com o Banco Central Independente nós não precisamos de presidente da República. Nós estamos terceirizando o governo para os banqueiros e para o interesse do capital financeiro. É isso, afinal, que se está pregando? Não. Não mesmo. Nós precisamos ter uma proposta nacionalista, democrática e popular do conjunto da oposição e ter como candidato aquele, independente de partido, que estiver melhor no processo eleitoral na reta final. Sem excluir PT, mas sem excluir ninguém.
A frente tem que ser aberta no início e tem que se fechar pela qualidade e penetração popular do candidato. O resto é conversa mole. Frente liberal é canalice. Frente liberal é para tirar o Bolsonaro porque não se veste bem, porque não se coloca bem na mesa e manter tudo que fizeram em nome do governo Bolsonaro pelas mãos do Guedes, do capital internacional. Valeu, minha gente. Bom dia. Bom dia a todos vocês.